Às vezes a gente se empolga em alguma pergunta, alguma resposta, mas daí não tem problema. A gente pode explorar. Por exemplo, se a gente Uhum, acabar focando em uma coisa, não tem problema. A gente não precisa cumprir todas as questões. O que a gente quer é essa forma mais interativa de entrevista. Mas daí a gente combinando, a partir de tal horário a gente já sabe que está caminhando para o final, aí a gente já faz a última pergunta, que é uhum. a mensagem que você gostaria de deixar para quem está começando a engenharia florestal agora, Tá legal. tá? Uhum. A Cleide vai vir mesmo? Ela me pediu o link, agora eu falei pra ela que tá começando e ela não me respondeu ainda. Mas acho que deve vir, né? Pediu o link. Eu estava trocando fralda, Carol. Carol perguntou onde eu estava. Eu estava trocando fralda. Eu tinha uma leve impressão que poderia ser algo dessa natureza. Faz parte, né? Vai. Não, atrás de mim é o quarto dela, que é tudo brinquedo dela. Eu tirei ela daqui, tadinha. E você está em Porque seropédica, tô, Cláudia? tô. É, Eu fico indo e voltando. Eu fico um tempo aqui e um tempo em Piracicaba. Venho pra cá, faço o campo que tem que fazer e aí depois volto pra lá. entendi. Aham. Acho que eu fico assim até o final do ano. Depois no ano que vem, acho que volta tudo. Volta ao normal as aulas Eu também? acho, eu acho. É, agora a gente já está caminhando, né, para essa vacinação toda, então eu acho que a gente consegue, né? Eu acho. E precisa voltar. A É, educação né? está acabando, não pode ficar assim. É, essa coisa meio online a gente Nossa, perdeu um pouco, né? eu vejo os efeitos que essa educação online assim deu, principalmente para os meus primos da idade dos 6 aninhos, 5 aninhos ali. Nossa, né? Absurdo. Tiveram que voltar já o ano, né, vão ter que voltar ano que vem de novo, porque não É, tem condição. é verdade. É, Eu vou eu tô com um começar. vizinho. Fala. Não, eu tô com um vizinho aqui, ele deve ter uns 2, 3 anos. Ele teve problema de fonética, sabe? Hum, Porque a escola que estimula muito, né? E conversar com outras crianças, tal, né? Então, ela teve que entrar com uma fono, porque olha só, né? As pequenas coisas como elas afetam, né? a gente nem imagina. Bom dia, Cleide. Bom dia a todos, bom dia a Bom todos. dia. Bom Bom dia. dia, Cleide. Prazer. Igualmente. Bom, então, a gente vai começar, tá bom? Maureen, como você quer ser apresentada? Como eu quero ser apresentada, É, eu quero ser apresentada como Neucerte, pode ser? pode. Engenheira Mas a gente pode florestal. falar assim, é Maureen, engenheira florestal, certificadora ambiental pela Neocert? Deixa eu só pegar a minha nomeação É direito. líder de experiência técnica. Isso, ó, a minha assessora aí, ó. É É muito chique líder, isso. É muito líder de chique. experiência técnica da A Neocert. minha amiga sempre foi muito chique. Eu tenho ótimos assessores, olha, não precisa me incomodar. Minha vida é muito boa. Nossa, eu queria uma barra para Ó, assessorar. Ai, essa- gente, e ela a é gente florestal, hein? Ela é É, florestal, tá se formando. que tô me formando legal. agora. Enviei o TCC semana passada, acho que até o final do ano aí. Que legal. Achei que você era da área de comunicação. Não, Não, eu sou floresteira, mas eu gosto muito da área de comunicação para sustentabilidade. Então, Muito estou me legal. especializando mais nessa área, porém floresteira. Ô, Bárbara, então a gente vai entrevistar você também. Não hoje. ó, viu? Vale a pena, viu? Não hoje, mas no outro dia, tá Ah, tá bom? bom. Pode ser, claro. Porque sabe por quê? Eu falo que é importante que o pessoal que está na faculdade, assim, começando, eles saibam que tem muitas oportunidades diferentes de trabalho.
Sim, né? sim. Porque às vezes fica Exatamente assim, isso. focado só numa área e não é aquilo que é a paixão da vida dele. Às vezes entra na Quando engenharia florestal, mas tem o lado artístico que é, né, a paixão, e aí fica naquela confusão. Eu acho que a pessoa tem que se Eu achei que era encontrar. exatamente isso, Cláudia. Quando eu fui, né, comecei a trabalhar na Neocert no ano passado e comecei a ter aptidão para essa área, né, de comunicação estratégica, da parte voltada, claro, para a sustentabilidade. Nossa, eu abri um leque assim na minha cabeça e falei, gente, florestal não é só o que todo mundo pensa. A gente pode fazer outras coisas também. E aí minha cabeça abriu. E aí comecei a fazer. Hoje em dia tem muitos cursos, né, muitas coisas da especialização da É, área de é. comunicação para sustentabilidade. Então, falei, gente, eu vou começar a estudar isso e gostei. Que Aí agora bom. estou me filmando e gostando dessa área. Ai, legal. Então tá bom. Então, quem que vai fazer a introdução? Ah, eu posso fazer. Tá bom, então pode fazer. Posso fazer. Pode começar? Olá, bom dia a todos. Hoje, para mais uma entrevista do projeto Mulheres nas Ciências Florestais, temos a Maureen. Ela é líder de experiência técnica da Neocert. Ela é engenheira florestal. E para conduzir a nossa entrevista, temos a coordenadora do projeto, a Cláudia Moster, e aqui também presentes o Alessandro, a Cleide e eu, Carolina, que fazemos parte também do projeto. E para a gente começar, então, eu passo a palavra para a Cláudia. Obrigada a todos. Obrigada, Carolina. Obrigada, Maureen, por estar cedendo essa entrevista. E obrigada também a Bárbara, que está acompanhando. Bárbara é da comunicação da Neocert. E para a gente começar, então eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Como que foi, assim, momentos marcantes da sua vida até você chegar no posto que você está hoje. Nossa, é uma retrospectiva total, né? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao projeto Mulheres nas Ciências Florestais pelo convite, né? Em especial a professora Cláudia Moster, que eu venho acompanhando um pouco do trabalho nas redes sociais, né? Bom, vamos então ter um pouco dessa história, né, do meu histórico, que começa mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos de idade e que eu já tinha uma participação na escola. É claro que eu venho de uma família que sempre trabalhou na agricultura, meus avós principalmente, e a minha relação assim com a parte florestal, então já vinha um pouquinho de berço. Mas na escola foi aonde eu tive uma relação um pouquinho mais direta com um projeto que se chamava, na verdade, tinha o Clube da Árvore na época. E aí o meu pai, como diretor da escola, me incentivava, né, forçadamente, para que eu participasse de vários projetos, né? E esse foi um dos, então, que é claro, né? Eu tinha uma aptidão com aquilo, então eu resolvi assumir a presidência desse tal Clube da Árvore na época. E nisso eu tive então contato com alguns técnicos, né, de extensão rural na época, que eram da Souza Cruz. E eles é que fomentavam, né? Então a gente tinha dois objetivos. Nós tínhamos que produzir as mudas e depois nós tínhamos que doá-las à comunidade para fazer o reflorestamento no principal rio da cidade, que se chama, na verdade, Rio do Testo. E o Rio do Testo ele tem um marco, né? Porque ele corta a cidade, né? Desde as duas divisas são cortadas por esse rio. E a gente tinha, né, o papel de poder restaurar as matas ciliares da época. E nisso existia então
um campeonato entre as escolas do município para quem produzisse e conseguisse plantar mais árvores. E naquele ano a gente conseguiu produzir, num ano, né? Não todos os que eu participei, mas a gente produziu mais de 12 mil mudas. E naquele ano a gente ganhou um prêmio, então, da escola que mais conseguiu realmente plantar essas 12 mil mudas. E aí começou um pouquinho, né, essa questão de aptidão, né? E aí pegou jeito e tal. E aí depois o que fazer, né? Depois que passou o ensino fundamental, o ensino médio, e aí eu resolvi prestar engenharia florestal. Mas antes disso eu queria ser médica, legista ainda. Aí a minha mãe falou: meu, você não tem outra coisa para fazer, não, né? E aí, mas havia dificuldades em termos, né, de saber. Meu pai queria que eu fizesse um ensino médio completo e que não fosse só um cursinho, né? Toda a filosofia de professor, tal. Enfim, aí segui a carreira para fazer engenharia florestal. E em Blumenau, então, tinha a faculdade de engenharia florestal. Eu não conhecia a Exalc antes, conhecia a Federal do Paraná, mas meu pai dizia, não, é muito longe, né? Fica mais perto, enfim. E acabei ficando na região mesmo. Aí eu me formei florestal, foram 5 anos de graduação, foram muito produtivos, mas eu ainda sentia que tinha uma lacuna na minha formação, né? Por ser uma faculdade nova, na verdade tinha 5 anos, a primeira turma estava se formando quando eu entrei, então tinha muita coisa ainda para ser feita. E nesse percurso, então, foi quando, na minha iniciação científica, o meu professor de tecnologia da madeira me incentivou a procurar a Exalc, né? E eu sempre quis trabalhar com recursos hídricos, sempre tinha essa vontade, né? Entender um pouquinho. E aí foi quando eu me aventurei para vir a Piracicaba, e foi quando eu conheci a professora Cláudia, conheci a Carolina, o professor Walter de Paula Lima, a querida Zezé, enfim, várias pessoas que me deram suporte, e eu encarei essa missão de vir, então, fazer meu mestrado. E nessa trajetória, então, foi mestrado, doutorado veio depois também, no sentido de que, né, gostei um pouco dessa experimentação, fiz o meu pós-doutorado, e quando eu estava fazendo já o meu doutorado, surgiu a oportunidade de trabalhar como auditora de florestas. Eu fui convidada, então, por uma outra colega exalquiana, Ana Paula Pulito. Ela falou, Maureen, você não quer experimentar como funciona? E eu sempre tive uma certa organização exagerada, né? E eu me caracterizava um pouco assim, eu tinha essa coisa, não, eu acho que eu vou querer experimentar essa jornada. E foi então em 2010 que eu comecei a auditar florestas, principalmente com a certificação FSC, e que me trouxe realmente um olhar um pouco fora da academia, né? A gente tinha todo o respaldo acadêmico, toda a questão realmente que a gente queria experimentar, mas entender o que está fora da academia também é importante para que a gente consiga conduzir, né, os trabalhos e entender um pouquinho melhor essa dinâmica. E nessa trajetória, então, faz 11 anos que eu atuo como auditora de certificação florestal, trabalhei em uma certificadora, e faz 1 ano que eu estou, então, trabalhando junto à Neocert, que surgiu também no meio de uma pandemia, né, com novos desafios, a gente querer
reescrever um pouquinho os processos de auditoria, porque a gente acaba tendo padrões novos, né, no sentido de reformulações, mas a gente também precisa pensar um pouco em como fazer auditorias inteligentes, né? Então, a gente precisa também estudar formas de fazer auditorias bem pensadas, auditorias que tragam realmente os resultados positivos que um processo de certificação tem como objetivo. Então, a minha trajetória se resume, né? Na verdade, não é um resumo, já está, né, se alongando, mas é no sentido de mostrar para vocês que já teve um grande trajeto. Então, assim, eu estou completando quase 17 anos de formada, mas que me trouxeram muita alegria durante esse percurso, né? No sentido de que a gente consegue trazer transformações. Então, ser engenheiro florestal não é unicamente a gente cuidar das florestas, mas também cuidar das pessoas. É o importante da gente, que eu trouxe isso para a minha jornada, né? Então, não só trabalhar com as árvores, a conexão com as árvores, mas a gente consegue fazer uma conexão também com as pessoas. É muito legal, né? Essa visão integrada, né, do ser humano hoje que a gente tem com a questão do manejo florestal. E com certeza a certificação ela vem muito para desenvolver esses outros lados, que não só a parte técnica e operacional, né, dentro das empresas. A gente tem visto assim uma evolução muito grande dentro das empresas florestais em relação às questões humanas, né, tanto de gênero quanto de inclusão e diversidade. Mauri, mas aí você vem assim de uma família super tradicional, né? De uma cidade que guarda toda, né, uma tradição muito especial. E eu acredito, né, que por essa sua personalidade de sempre estar fazendo as coisas, aliás, você é uma inspiração, sempre foi para mim uma inspiração em termos de organização, eu sempre quis ser organizada como você. Né? Mas então, conta pra gente se teve alguma situação que você sentiu que o gênero era uma coisa que estava influenciando aquela situação. Assim, eu acho que a mulher, ela traz uma sensibilidade. Vamos, né, trazer nesse sentido, assim, que pensando nos processos, eu vou fazer um recorte para olhar um pouquinho na minha experiência mais prática, que é com certificação. O mundo florestal, no começo, sempre foi bem voltado, né, para um público masculino, né, sempre teve essa trajetória, e de um tempo para cá o cenário muda, tanto que hoje a gente já vê assim os cursos de engenharia florestal, né, com um público 50% de mulheres e 50% de homens. Eu não sei como está esse quadro na Federal Rural do Rio de Janeiro, mas na Exalc, né, a gente tem percebido que até o maior número de mulheres do que de homens. Então, isso já é um cenário, né, que mostra que a gente está conseguindo conquistar um lugar, mas eu entendo que a questão do gênero, ela até ajuda no sentido de que a gente tem uma sensibilidade maior como mulher para entender alguns processos dentro da certificação. E isso eu posso talvez transmitir por uma questão que eu sempre acho muito importante, que é comunicação. A forma como as mulheres se comunicam, elas trazem uma tranquilidade para um processo que sempre foi caracterizado como de tensão. O auditor, ele é sempre visto como, primeiro que isso vem isso é uma história, né?
que vem de que a auditor era o Deus, né? Então ele chega, você precisa dizer amém, você não pode sorrir, você não pode fazer nada, né? Você precisa manter ali. E quando as mulheres entram para esse papel, elas conseguem quebrar um pouco esse paradigma de que as coisas precisam ser dessa forma, né? Eu penso que os homens se tratavam muito assim, olha, você me deve respeito aqui, não sei o quê, você não pode. E quando a gente entra nesse cenário, por que eu falo isso? Porque eu lidero equipes de auditoria e sou eu a auditora líder que faço a comunicação do resultado final daquele processo. E a gente percebe que se a gente consegue, na forma da comunicação, se expressar de uma forma tranquila e trazendo aquela leveza para o processo, a outra parte, ela se sente mais tranquila também. E isso a gente percebe pela condução do processo mesmo, né? E aí o que eu tenho percebido que ao longo desse tempo a gente conseguiu, né, por questão das mulheres estarem nesse setor, que as organizações também consigam aceitar melhor esse processo e falar, poxa vida, não é tão ruim assim quanto eu imaginava. Então, eu acho que isso faz uma diferença, a forma, o jeito que a gente faz mais delicado, né, de trazer uma comunicação e uma fala mais tranquila, então a gente não precisa ser agressivo, ter uma fala. Então, eu entendo que isso trouxe uma vantagem para esse processo. Então, as mulheres conseguem conduzir de uma forma mais delicada e suave nessas situações tensas, que sempre são para ambos os lados, mas que traz aquela tranquilidade. E hoje em dia, assim, qual é o fator que mais motiva você a desenvolver o seu trabalho? O que mais me motiva é trabalhar com os pequenos produtores, que eles estão enxergando que o manejo florestal é uma opção de renda e, ao mesmo tempo, que eles conseguem olhar para a propriedade deles com valor, porque a certificação florestal ela mostra para eles que é viável conseguir fazer um manejo, né, de longo prazo e se mantendo no campo, principalmente pelas transformações positivas que a gente traz, não só para o lado ambiental, né? Porque é claro que o Código Florestal ele ajuda a gente a olhar para o lado ambiental, mas uma coisa é você ter a legislação, outra coisa é você cumpri-la, é você fazer, né, que ela seja válida mesmo. E a certificação, ela cobra isso, né? Ela é um pouco mais enfática nesses processos. Mas é quando ele consegue enxergar essa transformação e transforma a certificação. Eu sempre trago essa mensagem e falo para todos que se eu estou há 11 anos trabalhando com a certificação FSC é porque eu acredito que ocorre a mudança, né? Então, é claro, nós temos grandes empresas florestais, né, que são certificadas, tal, mas aonde hoje a gente vê uma grande transformação, que me traz inspiração, é trabalhar com esses pequenos produtores. Essa sim, quando ele está feliz com o processo, ele entende o processo, é um momento tão gratificante e ver a mudança dos seus funcionários, que sempre são poucos, né? A gente não tem uma escala grande, mas quando o trabalhador fala para mim que ele recebe alimentação e água no campo, aquilo é tão emocionante que eu não tenho nem palavras para falar para você, porque isso transforma, e são coisas muito simples, que eu estou falando simplesmente de água e comida, né? E quando ele tem esse privilégio, que ele também recebe um salário,
você vê o quanto isso transforma, e por isso que eu até me emociono, porque eu já vi muitas situações, né? A gente ainda tem situações no setor florestal, né, de trabalho análogo à escravidão. Então, nós temos alguns setores que ainda, infelizmente, tem essa caracterização, mas por isso que a gente está nessa missão. Se a gente conseguir, como engenheiros florestais, trazer essa mudança para esse setor no campo, que ele não é tão visto igual à indústria, né? Eu acho que a gente cumpre um papel muito importante na nossa missão. É verdade, né? Essa nossa motivação sempre tem algo que é fora de nós, né? É para os outros. Eu acho que isso é super importante para o profissional ter essa responsabilidade social também, né? Na sua atuação. E, Maureen, você se sente realizada como engenheira florestal? Você almeja ainda alcançar outros degraus? Olha, eu sou hiper realizada, na verdade. Eu saí da graduação querendo uma carreira acadêmica, né? Tanto que eu fui até meu pós-doutorado. Mas a minha experiência prática, talvez eu não consegui, dentro da academia, atingir o que eu queria atingir, que era trabalhar para a sociedade. Eu senti que eu não consegui fazer extensão na academia. Foi muito difícil. E eu começo por um típico exemplo de que o meu artigo de doutorado, ele precisa ser pago para as pessoas terem acesso. Então, isso é uma crítica muito forte que eu faço. E é onde está a extensão, porque eu recebi uma bolsa do governo federal, eu fiz a pesquisa, e essa pesquisa ela está na mão de outros pesquisadores, mas ela não está na mão de quem deveria, de fato, exercer aquela tecnologia. Então, isso me deixa, na verdade, assim, muito triste, porque eu não consegui fazer uma extensão, não consegui levar isso para fora. Primeiro que é em inglês, então o pequeno produtor lá não vai ter acesso à minha informação. Então, isso sempre foi para mim um incômodo. E aí, quando eu vou para a certificação, que eu consigo aplicar uma norma, mas que ela traz a transformação, aí sim que eu começo a me realizar, porque eu vejo as coisas acontecendo, né? Claro, de uma forma que o produtor ou a organização, ela precisa cumprir aquele padrão. E a certificação, ela é voluntária. É claro que a gente sabe que existe um mercado por trás dele, né? Então, o consumidor, ele exige, e aí ele vai se certificar justamente para conseguir vender seu produto. Mas ela é voluntária, então ninguém é obrigado a se certificar. E quando isso acontece, aí você fala, puxa vida, eu estou causando uma transformação. E a responsabilidade de ser um auditor, ela é muito grande. Porque eu preciso entender o processo, eu preciso entender o que existe por trás de uma certificação, porque é isso que faz a diferença, é o auditor que faz a diferença. Porque eu posso, né, o sistema de governança, por exemplo, do FSC, ele é composto de câmaras de 3, né, ambiental, social e econômica, onde eles decidem muitas coisas, mas quem faz valer é o auditor. E se eu não entender esse processo, eu posso causar impactos negativos, eu posso causar também. Então, mas como eu sempre entendi que eu causei impactos positivos, aí sim que eu me considerei realizada na minha profissão. Então, eu estou realmente causando uma transformação,
né? Então, quando a gente pensa, seja qual profissão for, né? Se a gente consegue trazer transformação, acho que isso é importante. A gente, né, não simplesmente se formar e lá, tal, mas se doar, né? Porque isso é uma doação. Acho que porque assim, a gente, como eu falei, existe uma tensão muito grande nesse processo, porque ninguém gosta de receber não conformidades, né? Mas a gente vem no sentido de melhorar o processo, né? Então, esse é o impacto, essa é a transformação. E aí, quando a gente vê que mudou, aí sim é a gratificação. E fala pra gente, conta pra nós, quem é a sua inspiração? Uau, quem é a minha inspiração? Na verdade, eu tenho, assim, 3 mulheres no setor florestal que são minha inspiração. Eu falo de mulheres mesmo porque elas acho que quebraram esse paradigma, né, de realmente vir para o setor, assim, e trazer essa mudança. Uma que é a professora Maria José Brito Záquia, que foi uma das pessoas que me receberam muito bem na Exalc. Eu tenho maior admiração por ela, pela autenticidade dela, né? E ela me ensinou muita coisa, assim, na engenharia florestal, mas como pessoa, sabe? Então, como engenheira florestal, de trazer realmente reflexões fora dos padrões normais. Então, eu considero ela uma pessoa muito importante na minha formação e na minha jornada durante esses anos de engenheira florestal. Depois eu tenho outras 2 pessoas também que me trouxeram essa base de buscar um pouquinho isso e que sempre também estiveram envolvidas com a certificação, que é a Ivone Namikawa, da Klabin. Então, eu fiz o meu mestrado na Klabin do Paraná, mas ela sempre me mostrou esse caminho de liderança no meio de de uma equipe de homens, onde ela sempre foi muito respeitada também nesse meio. Então, eu sempre tinha um dia eu quero chegar lá, né? Então, como integrante de uma empresa florestal, e também a Maureen Alves, a minha xará da CMPC, que seguiu também esse mesmo papel, né? Barreiras, conseguiu quebrar barreiras dentro do setor. Então, são, na verdade, 3 mulheres de caminhadas um pouco diferentes, mas que são conhecidas no setor e são referências, principalmente para mim, né? Então, hoje, né, a gente falar no setor florestal são mulheres que têm, né, atuações, a Ivone, hoje está no board do FSC Internacional, a Maureen já fez parte do conselho do FSC Brasil, a Zezé participa muito de questões científicas dentro também da área de certificação, no sentido, né, de trazer à luz, né, da legislação florestal, que a gente sempre tem dúvidas, né? Então, ela também ajuda a gente a entender um pouquinho essas questões. Então, são 3 pessoas assim que me inspiraram, me inspiram, e sempre que eu posso, eu tento trocar ideias com elas, no sentido de poder também melhorar as minhas questões, as minhas jornadas. Sim, são pessoas realmente muito especiais, que inclusive elas também estão no projeto. Ai, que maravilha! Também são interessadas do projeto. Muito legal. Muito bom. E aí, Maureen, qual seria a mensagem que você gostaria de enviar para o pessoal que está começando agora em engenharia florestal? Bom, tem que ser bota suja. Diz a minha diretora, toda vez que a gente vai para uma missão,
que é o engenheiro florestal realmente que tem amor por pisar na floresta, né? Então, assim, a gente precisa, eu acho que para todas as profissões, mas assim, né, não deixando de lado, a gente precisa ter uma conexão de uma paixão por aquilo que a gente realmente se pretende fazer, e engenharia florestal é isso, né? Então, a gente precisa entender o que acontece lá no campo e precisa gostar de ir para o campo, né? Eu acho que a gente começa a formar. Eu tive assim a honra de participar de um grupo com os franceses. A professora Cláudia conheceu esse grupo. Por um lado, foi muito assim pesado. Eu tive trabalhos de campo bem assim que não foram fáceis, mas eu sou muito grata porque hoje eu, até como auditora, eu consigo avaliar os processos porque eu sujei a bota, né? Então, a mensagem que eu dou para os futuros engenheiros florestais é isso, é ter vontade de ir lá para o campo e conhecer a realidade do campo, né? Que eu acho que talvez a gente está perdendo um pouquinho isso. Eu tive uma experiência como docente dentro da universidade e senti que faltava um pouco desse entusiasmo, assim, sabe? Vamos lá entender, né? Não vamos só ser engenheiro de Excel, a gente precisa realmente entender da tecnologia, ficar aqui avaliando dado e tal, mas assim, o importante é estar lá no campo, né? É você ter, se você não tem muita aptidão e vontade, pense em fazer outra coisa, né? Mas assim, e que a gente consiga realmente, na nossa profissão, olhar para essa questão de não é só olhar para o ambiente. Então, eu só não posso só pensar em constituir floresta. Eu preciso também pensar na minha paisagem e nas pessoas que vivem nesse meio. Então, quando eu mencionei sobre extensão rural, a gente precisa saber se comunicar para que a gente consiga, então, de fato, fazer um manejo florestal que assim a gente chama de sustentável. Porque se a gente nós como florestais, que entendemos desses processos, a gente não conseguir trazer isso para o nosso ambiente de trabalho, a gente não vai conseguir trazer mudanças. A gente não consegue. Então, o que a gente ainda tem um grande desafio, por exemplo, com pequenos produtores, é trazer esse longo prazo para eles, que floresta, né, seja principalmente as plantadas, né? Então vamos falar de florestas que a gente tem em maior parte na nossa região sul e sudeste, que a sustentabilidade está em a gente pensar nos usos múltiplos dessas florestas, né? Eu me lembro de um episódio que, quando eu era mais nova, eu tinha sugerido, eu já estava na faculdade, tinha sugerido para o meu avô fazer uma técnica diferente para cuidar de uma área que nós tínhamos em casa. Ele me falou assim, mas quem é você dessa idade para me falar como que tem que fazer esse negócio aqui, né? Então, a gente tem que se comunicar melhor para conseguir manter a transformação. Ou seja, por eu ser muito novinha, eu não tinha essa propriedade de falar com meu avô, que já tinha muito tempo de experiência. Mas é isso, é sujar a bota, né? Então, é a gente ir para campo mesmo, que é essa experiência do dia a dia. No meu mestrado e doutorado, eu percebi que realmente na teoria é muito bonito, mas na prática as coisas são muito diferentes, que a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com um ambiente que muitas vezes é exaustivo, né? Uma força de trabalho, principalmente para os pequenos. Hoje, grandes operações florestais já tem uma tecnologia por trás disso, mas o pequeno, ele ainda tem, né, sua motosserra, muitas vezes, ele não tem o harvester ali para ajudar no processo.
Então, são trabalhos que realmente exigem uma saúde e segurança, mas a forma como a gente faz isso só acontece se a gente tem mínima experiência de campo, né? Se eu passei por aquilo, se eu sei como é aquilo, aí sim eu vou conseguir trazer essa transformação para o mercado de trabalho e para a sociedade que a gente precisa realmente dar esse suporte, né? Então, plantar floresta não é simplesmente plantar uma árvore, né? Ela tem toda uma sinergia por trás disso, toda uma conexão com pessoas. A gente não pode esquecer disso, não é unicamente a floresta. Embora a gente está muitas vezes lá sozinho, trabalhando lá, mas há todo um envolvimento da comunidade. Eu preciso pensar quem são as pessoas que estão ao redor daquelas florestas, né? Que recursos que eu estou usando e disponibilizando ainda para essa comunidade. Então, eu preciso pensar no coletivo. E isso eu só consigo fazer se eu estiver presente na floresta. Muito obrigada pelas suas palavras, por compartilhar com a gente, né, sua experiência, sua história, seus pensamentos. Isso é muito gratificante enquanto, né, pessoal aqui do projeto, e a gente sabe que quem segue a gente nas redes sociais, quem vê as nossas entrevistas também sempre fica muito feliz com esse compartilhamento. Eu falo que o projeto quase que é aquela uma reinvenção daqueles contos que as mulheres passavam, né, de mãe para filha, mãe para filha, mãe para filha, e a gente faz também essa rede, né, de orientação, de conselhos, para mostrar para as pessoas que a engenharia florestal ela é muito diversa e ela, assim, é muito aberta, né, também a diferentes tipos de pessoas e você acaba se encontrando em alguma área. Com Então, certeza. eu vou falar aqui para os meus colegas, vocês querem perguntar alguma coisa rapidinha? Tá tranquilo? Fala, Carol. Oi. Eu gostaria de perguntar se a Maureen, ela ainda tem algum sonho, assim, na engenharia florestal, que ela pensa assim, antes de me aposentar, eu quero fazer isso, deixar minha contribuição, não porque já tem várias e tal, mas alguma coisa assim que você acha que você precisa ainda fazer. Poxa, Carol, que pergunta difícil. Assim, eu cheguei assim num auge já, sabe quando você tá tão feliz com... Assim, eu acho que eu tô nesse momento agora, né? Porque eu passei 11 anos trabalhando como auditora e eu conhecia uma parte do processo. Agora, nessa minha nova jornada dentro da Neocert, eu estou participando de todo o processo, né? Mesmo pela condição mesmo de auditora, não me permitia, não que eu não seja mais auditora, mas não me permitia antes eu ter conhecimento de todo essa estrutura, né? Então, agora na Neocert eu consigo pegar desde a ponta até o final e entender outras coisas, e isso começou nos meus últimos 2 anos ser a minha aspiração. Eu queria mudar, eu não queria mais só ir para o campo, fazer auditoria, entregar o relatório e ponto final. Não que, assim, eu sempre acompanho os processos, mas sobre essa ótica. Agora não, agora eu estou começando a entender outros fluxos dentro desse processo, né? O FSC, ele tem uma abrangência internacional e o que acontece, né, por trás de tudo aquilo que a gente está falando de uma auditoria. Então, eu acho que eu estou nessa fase, eu queria chegar nessa fase, e a Neocert me deu essa oportunidade, então eu fiquei muito feliz de conseguir enxergar e até tirar algumas questões que antes eram um pouco nebulosas para mim, e falar assim, mas por que eles pensaram dessa forma? Né? Então é isso, a gente entender, e ano passado, então,
eu também tive a oportunidade de participar numa consultoria com o FSC Brasil na construção do novo padrão, que são os indicadores genéricos internacionais. A gente está finalizando esse processo agora, aonde um comitê de desenvolvimento de padrões do Brasil, formado por essas 3 câmaras, então existem pessoas do lado social, do lado ambiental e do lado econômico, que se reúnem para definir esses indicadores, que serão utilizados pelo Brasil. Isso está sendo feito no mundo inteiro. E eles vêm com novos desafios. Então, eu consegui, estou participando, está finalizando agora, na construção disso. E aí que você para e fala, puxa vida, né? Agora eu estou entendendo. E dentro da Neocert, então, a gente está falando desde a questão das políticas de associação do FSC, a gente está falando, agora estamos numa fase de consultas públicas, né? Então, esse é um lado bom do processo, porque ele é participativo. Ele dá oportunidade para que a sociedade também participe. Então, eu, como uma parte interessada ou uma parte afetada, eu posso me manifestar também. E agora a gente está nesse processo, então a gente tem questão de conversão de áreas, a questão da política de químicos, agora, por exemplo, é uma questão que, então, participar dessas consultas como uma instituição, onde eu posso sentar e pensar sobre isso agora, é onde eu queria chegar. Antes eu só participava da auditoria e só recebia. Ó, aqui, Mauro, você vai pegar esse padrão e vai aplicar. Agora não, agora eu estou conseguindo ajudar a formar uma análise crítica. Eu estou conseguindo fazer, expressar melhor, né, por meio das análises, das participações. Então, eu acho que eu estou nesse caminho e era onde eu queria, né, chegar. Talvez ainda não cheguei onde bem eu gostaria, mas eu estou nesse caminho. Ah, que incrível! Adorei! Parabéns! Vocês estão convidados a nos conhecer aqui em Piracicaba. Ah, obrigada! Né? Com a Cláudia. As nossas redes sociais também. Então, a gente tenta trazer muita informação, né? A gente está com alguns programas abertos, né? De Webnel. Então, assim, pessoas do setor florestal, mas também a gente tem a cadeia de custódia, né, que é importante no processo. A gente está falando de rastreabilidade da madeira. Então, assim, a Neocert, ela está tentando trazer toda essa comunicação que fica muito dentro do setor para a gente divulgar também, né? A gente precisa divulgar para conscientizar, né? Comprar papel. Como que você escolhe que papel comprar, né? Então, assim, essas informações que a gente tem, mas a gente não conhece. Então, assim, a gente pode compartilhar com vocês depois, né? Toda a nossa programação de eventos e, assim, trazer a academia também para esse mundo, né? A gente precisa da academia. E é de novo isso, a falta que eu senti da gente fazer extensão, né? Então, ter esse projeto do Mulheres nas Ciências Florestais também traz esse conforto de que eu acho que está saindo da esfera, né, da bolha, porque eu acho que é uma bolha, a gente, dentro da academia, para o mundo, né? A gente divulgar o que a gente faz, né? Vou aguardar a oportunidade de a gente poder divulgar o que vocês fazem, tá bom? Legal. Maureen, isso. Enquanto isso, nas nossas redes sociais tem toda essa programação, toda essa agenda, como a Maureen falou, a gente tem a série de webinars e também tem o Neo Experience, onde a gente tem os cursos, né? Para treinamento de sódia e de manejo florestal. Então, depois eu faço a programação. Tem um curso bom chegando aí. Eu passo a programação certinho para vocês, isso. Tá bom? Aí a gente pode pôr lá na nossa página também.
Então, Certo. gente, muito obrigada pela participação. Fico muito agradecida, o pessoal do projeto também. Desejo tudo de bom para vocês, se cuidem. Muito obrigada também ao projeto Mulheres nas Ciências Florestais. Desejo realmente que vocês continuem. É isso mesmo, acho que a gente precisa trazer, né, essas coisas boas que a gente tem. Agora, né, ainda muito mais agora que a gente estava numa pandemia, cada um isolado no seu mundo, né? Então a gente divulgar, eu acho, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, prazer. Valeu. Tchau.